de hoje, preposição. Nossa segunda palavra, dentro das palavras que fazem parte do grupo das invariáveis. A primeira palavra foi o advérbio, que nós falamos na aula anterior. A aula de hoje, preposição. Acompanhe comigo aqui. Bora lá. Preposição. Preposição. Já adianto a vocês que é uma palavra de grande importância na nossa língua, tá? Dentro do campo morfológico, sintático e semântico também. Certo assim? Então acompanhe comigo, ó. Preposição. Quando eu pensar em preposição, eu logo associo a palavra invariável. Ou seja, palavra que não varia em gênero, número e grau. Certo? Serve para quê? Conectar. Conectar o quê? Palavras ou termos. Palavras ou termos das orações. Preposição, palavra invariável, que serve para conectar termos ou palavras dentro de uma oração. Hugo, eu nunca ouvi falar nesse vocábulo que você acabou de usar, termo, dentro do texto. Galera, todo elementozinho que faz parte da oração, eu posso também chamar de termo, certo? E é interessante ter isso em mente porque é um detalhe e faz toda a diferença. Já que as bancas, muitas vezes, utilizam termos técnicos, tá? Para relacionar e fazer o seu pedido lá no enunciado. E se eu não souber disso, pode ser que eu fique confuso, tá? Agora, a partir de agora, você não pode mais ficar confuso com essa palavrinha. O que é o termo que ela está cobrando aqui? É uma palavrinha dentro da oração. Certo assim? Exemplos. Ele fez tudo por você. Eu tenho dois exemplos aqui, ó. Ele fez tudo por você. Maria gosta de chocolate. Galera, perceba que aqui em cada uma das orações eu vou ter um termo conector. Ele fez tudo por quem? Por você. Esse por aqui está conectando tudo a você. Maria gosta de chocolate. Do que Maria gosta? De chocolate. Essa outra palavrinha aqui, ou termo, está conectando, ó, essas duas. Tá, galera? Eu consigo ver claramente isso nesses dois exemplos. E é de fundamental importância esse tipo de conexão na nossa fala. Porque esse tipo de conexão eu vou chamar, enquanto termo técnico, coesão. Que vai gerar para mim outra coisa bastante importante, que não pode faltar dentro do ato comunicativo. Coerência. Que é o mesmo que sentido. Então, ó, a preposição e serve para conectar palavras, né, ou termos dentro de oração, ou até mesmo iniciar uma outra oração, funciona como um termo coesivo, que vai gerar para a gente a coerência, o sentido. Se eu chego e digo Maria gosta, e não expresso o que é que ela gosta, não teríamos o quê? Sentido. Com o termo conector aqui, um termo coesivo, a gente tem sentido. Assim como o primeiro exemplo. Ele fez tudo por quem? Por você.
Ele fez tudo. Tudo o quê? Tudo para quem? Para você, por você. Certo assim, galera? Então isso é de fundamental importância, principalmente na produção textual. A gente não pode esquecer que diversos cursos aí, a gente tem uma produção de texto, né, um texto dissertativo, e isso aqui é um caráter de classificação, de eliminação. É de fundamental importância. Um erro ou a não colocação de uma preposição no momento adequado pode gerar uma frustração para você quanto ao sentido. Você pensou em uma coisa e disse outra totalmente diferente lá no texto. Beleza? Dando continuidade, ó. Falamos do seu conceito, falamos para que serve e destacamos, né, galera, que é uma palavra invariável. Tá certo? Tranquilo até aí? Bom, mas vamos quanto aos tipos de preposição. Vamos apresentar quais são aí as preposições, certo? Existem dois tipos de preposição. As essenciais e existem as acidentais. São os dois tipos de preposição que existem e que a gente precisa ter domínio, tá? Vamos lá, vamos começar primeiro aí com as essenciais. Um macetezinho para as essenciais, tá? Colocar a palavra akedepste. Ó, quais são as preposições que iniciam com a letra A, ante, até, com C, com, contra, com D, de, desde, um E, em, entre, com P, por, para, perante, com S, sem, sobre e sob, e por fim, com a letra T, traz. São todas as preposições essenciais, certo, galera? Vamos falar agora das acidentais. E vou chamar uma observação, fazer uma observação aqui agora para as acidentais. Pegando o gancho do conceito do que é essencial. O que é essencial é aquilo que não pode faltar para mim, não é? Ou seja, são as classes gramaticais, são as palavrinhas que nasceram para ser preposição. Tem esse propósito de conectar. Mas eu já venho falando bastante que a nossa língua portuguesa ela tem um caráter mutante. Ela se transforma a depender da necessidade, tá? E do contexto. Então, existem algumas preposições que são preposições por acidente. Fazem parte de outras classes gramaticais, mas passam a fazer parte da preposição a partir de um determinado contexto. Tá, galera? Vamos lá. Vimos as essenciais e as acidentais agora. A gente tem como, conforme, durante. Temos mediante, segundo, senão, visto. São algumas aí das preposições acidentais. Preposições essenciais, preposições acidentais. Então, basicamente aí 70% das preposições estão aqui. Hugo, se você está me dizendo que há uns 70%, os outros 30%, onde é que aparece? Vai existir, na verdade, a partir desse comportamento mutante da língua, transformador. As próximas existirão a partir de junções, combinações ou contrações da preposição com outras classes gramaticais. Certo, galera? Exemplozinho.
existe o processo de combinação, existe o processo de contração, certo? Vamos começar com o processo de combinação. Eu vou estar combinando as classes gramaticais. Coloque aí um macete. Sem perda fonética. Ou seja, eu vou perder nenhuma letrinha para formar aí essa nova preposição. Exemplo. A mais O. Eu tenho a preposição e tenho o artigo. Vai gerar aqui a preposição ao. Perceba que não houve perda de fonema nenhum. Pelo contrário, houve um acréscimo, houve uma união. Ao. Certo? Tranquilo? Até aí tudo bem? Mais uma vez. Mas outro exemplo. A mais onde o a preposição, o onde advérbio, gerar a preposição aonde, mais uma vez, ó, não houve perca de fonema. Tá o azinho mais um onde, somando-se e transformando e gerando aí uma nova preposição. Beleza? Então é dessa forma que eu vou gerar aí novas preposições por um processo de combinação. Agora vamos ver o processo de contração. Contração. Na contração é diminuir, reduzir. Então, com perda fonética, beleza? Exemplos. Preposição em mais pronome este vai gerar a preposição neste. Outro exemplo. Preposição de mais o advérbio de lugar aqui. De mais aqui vai gerar daqui. Galera, em mais este aí, houve uma mudança, ó. Eu vou perder um dos es aqui e o M transforma-se em N. Já aqui, no daqui, o E cai e se sobressai apenas o A. Houve perda fonética, tá certo? É o outro processo que vai formar aí o 100% das preposições, tá? Então, fica fácil encontrá-las, tá? Reconhecê-las e aprendê-las. E não esquecer de uma coisa. Fica fácil também de reconhecer as preposições porque nós utilizamos todo dia, todo tempo, tá? A partir de agora, ficar atento a essa atualização, beleza? Tranquilo até aí? Bacana, né? Dando continuidade, galera, a gente vai trabalhar agora a preposição procurando enxergá-la dentro dos campos, ó. Quando eu pensar em preposição, eu tenho que pensar que ela atua
tá? Em 3 campos. O campo morfológico, que é o campo estrutural. O campo, na verdade, gramatical, né? O campo sintático, que é o campo estrutural. E o campo semântico, que vai gerar para mim o quê? Sentido, tá? Gramatical, estrutura, sentido. Nesses 3 campos aqui. E o campo gramatical, que já começamos a trabalhar, né? A gente já começa a perceber, ver como ele funciona. Mas ficar bastante atento, tá? Ao campo sintático e ao campo semântico. Esses 2 campos aqui, o sintático e o semântico, são os que as bancas estão cobrando e explorando bastante. Então, você tem que estar bem ligado nisso aí, beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo campo morfológico. Campo morfológico. Então, palavra invariável que serve para conectar. E conectar o que, Hugo? Outras palavras. Exemplo. Até amanhã. Vou ficar em casa. Perceba, olha. Até amanhã. Vou ficar em casa. Eu tenho neste exemplo aqui 2 conectores. O até e o em. Beleza? 2 preposições. Tranquilo? Com essa função básica de conectar as palavras. Certo assim? Ela precisa de você. Mais uma vez, o D está fazendo o quê? Essa função de conectar, de ponte, tá certo? E fazendo bem essa união gramatical, essa coesão entre os termos. Beleza? Parte sintática. Parte sintática, o campo sintático. Dica muito importante. Não exerce função sintática. Não exerce função sintática. A preposição, apesar da grande importância que ela tem na nossa língua, ela não exerce função sintática. Ou seja, sujeito, predicado ou nenhum outro elemento que compõe todo esse contexto. Mas é uma palavra que vai ser muito importante em dois momentos. Ó. Transitividade verbal. Ela que vai definir, por exemplo, nessa questão, a presença de um objeto direto ou um objeto indireto, tá? E também a produção aí, ela vai ajudar na construção, na aparição ali, na conexão dos adjuntos, que poderão ser adnominais, ou adverbiais. E galera,
Não vamos se assustar com isso agora, não. Eu só estou adiantando, né, esse campo sintático no qual ela faz parte, a gente tem uma boa noção. Mas isso aqui vai estar bem mais claro para a gente lá no campo sintático nas nossas aulas. Certo? Exemplo aqui. João esteve com você. Eu tenho aqui a preposição com, certo? Com. Toda essa preposição aqui, toda essa preposição está sendo para conectar, não é isso? E tudo isso aqui, ó, acaba se tornando um complemento de esteve, que é o quê? Verbo. Beleza? Isso aqui, a partir da preposição, eu vou chamar de complemento verbal, tá? Porque ele pode completar sentido de verbo e também de nome. Por exemplo, tenho admiração por quem é solidário. Galera, vamos analisar toda essa oração aqui, ó. Tenho admiração por quem é solidário. Aqui eu tenho o verbo, né? Admiração. O que é que eu tenho? Admiração. Admiração é um nome. É um substantivo. Certo? Um substantivo. Tenho admiração por quem é solidário. Esse por está conectando aqui o motivo pelo qual eu tenho admiração. Por que eu tenho admiração? Pelo que eu tenho admiração? Por quem é solidário. Tudo isso aqui vem completar o sentido de admiração. Eu vou chamar de complemento do nome, complemento nominal. Então perceba o quão importante essa palavrinha na conexão, na estrutura, na minha fala e principalmente no meu texto. Já que na fala eu tenho a oportunidade de corrigir, né? Voltar atrás, tentar me explicar mais uma vez. Já o texto não, eu só tenho uma chance. Por isso que a produção textual é algo muito difícil. Então tem que se atentar bastante, não só na leitura do texto, mas principalmente quando vocês forem produzir um texto. Aquele texto dissertativo, e vocês irão apresentar a ideia e defendê-la através dos argumentos. Certo assim? E por fim, a gente tem aqui o campo semântico. Falando no campo morfológico, né? Ela enquanto elemento gramatical, está aí para conectar. Vimos como ela funciona enquanto estrutura, tá? E agora a gente vai falar da preposição dentro do campo semântico. Qual é a função dela dentro do campo semântico? Estabelecer relações de sentido. Estabelecer relações de sentido. Mas detalhe, vai depender do contexto, tá? E eu tenho que entender que em alguns casos, a preposição apenas só conecta, só vai conectar, só vai estar uma função de ligar mesmo. Mas em muitos dos casos, ela vai estar estabelecendo aí uma relação de sentido. Beleza? Exemplozinho aqui, ó. Rapidinho. Vou à casa de Hugo.
Eu tenho uma preposiçãozinha aqui, não tenho? Preposição de, ligando casa a Hugo. Ela estabelece um sentido aqui, tá? Esse termozinho aqui, vou à casa de Hugo. Acompanhe comigo, ó. E perceba que ela nos dá a ideia de posse. Beleza? Eu tenho que estar atento a tudo isso. E outra coisa que pode acontecer bastante, apenas uma mudança de preposição. Acompanhe comigo. Seguinte exemplo. Falou com Pedro, falou de Pedro, falou após Pedro. Galera, falou com Pedro, falou de Pedro, falou após Pedro. Eu tenho aqui uma mesma estrutura. O que vai alterar aqui é a preposição. E aí entra naquele detalhe que eu disse a vocês no início da aula. Muitas vezes eu quero dizer uma coisa, penso em uma coisa para ser dita e acabo dizendo outra. Tá certo? Porque eu utilizo aí esse conector de maneira equivocada. Falou com Pedro, ou seja, eu conversei com ele. Não é assim? Falou de Pedro. Eu estava falando de Pedro para um outro alguém. Falou após Pedro. Quando Pedro acabou a sua fala, eu falei. Perceba quantos sentidos diferentes só com a mudança de uma só preposição, de um só termo, de uma só palavra. É isso aí que você tem que ter bastante atenção. É o campo semântico. É um dos exemplos, tá? As bancas estão explorando bastante esse aspecto da preposição. Então vocês viram que ela não tem função sintática, mas tem grande importância na estrutura do texto, tá? Vocês viram o conceito dela, né? O conceito, as suas transformações e os tipos de preposição. Mas também viram, também viram o campo semântico, ou seja, o campo do sentido. Esse campo do sentido aí, que muitas vezes a banca está cobrando e os candidatos estão errando, estão se perdendo. Então, atente-se a isso, candidato. Beleza? O macete é esse. Enxergar nas três posições, morfológica, sintática e semântica, e perceber, reconhecer um elemento coesivo, tá? E vai gerar coerência, vai gerar sentido. Tá certo, galera? Então a gente encerra por aqui. Na próxima aula, a gente continua trabalhando principalmente a preposição dentro do aspecto semântico, que esses são os mais cobrados aí nas nossas provas. E a gente vai trabalhar no campo sintático a partir da parte sintática das nossas aulas. Forte abraço, bons estudos, até a próxima, guerreiro!